O novo coronavírus é muito perigoso. Pesquisas indicam que a letalidade, ou seja, o percentual de pessoas infectadas que morrem do novo coronavírus, é entre 0,7% e 1,2%. Menor do que outros vírus como SARS e MERS, mas é aproximadamente 10 vezes maior que a gripe comum, que tem 0,1% de letalidade, com o complicador de ter uma maior taxa de transmissão. Na pandemia de H1N1, em quase 16 meses foram por volta de 493 mil casos confirmados e 18.600 mortes. Na pandemia da Covid-19, em 5 meses são mais de 6 milhões de casos confirmados. Em janeiro, no mundo, haviam 259 mortes. Em maio, quase 375 mil mortes por Covid-19. A sua expansão é muito rápida. Esse alto crescimento só não é maior porque a maioria dos países implementaram medidas de combate à disseminação do vírus. Isso sem contar a subnotificação, por falta de testes e de controle da pandemia. No Brasil, as mortes por síndrome respiratória aguda grave em 2020 foram 20 vezes maiores que 2019. No Boletim Epidemiológico 17 do Ministério da Saúde, mais de 16 mil óbitos por síndrome respiratória aguda grave estão em investigação ou não foram identificados, demonstrando a dimensão da subnotificação. Muitas pessoas têm dito que o número de mortes por Covid é baixo, se comparado com as mortes que ocorrem cotidianamente. Os países que demoraram para tomar medidas de prevenção ou negligenciaram os riscos do vírus são exemplos de quão letal e perigoso ele é. No mundo, as mortes por Covid-19 já ocupam a 18ª posição em número de mortes. No Brasil, já é a 12ª causa de morte, 6ª nos Estados Unidos, 5ª no Reino Unido e Espanha e 4ª na Itália e França. Isso comparado com os números anuais. Se formos comparar o número médio de mortes por dia de Covid-19 com a média de morte por dia das outras causas, a Covid-19 fica ainda mais próxima das principais causas de morte. No mundo, a Covid-19 passa para a 15ª posição. No Brasil e nos outros países citados, passa para a 3ª posição. Com isso, podemos ver que se o novo coronavírus não for combatido, pode ser mais letal por ter um crescimento exponencial e as outras mortes são mais constantes. Temos visto o presidente e seus apoiadores defendendo o que eles chamam de imunidade de rebanho. Não existe nenhum estudo científico ou experiência prática da proposta de que 70% da população tem que contrair o vírus ou irá contrair o vírus para criar uma barreira de proteção, impedindo que o grupo de risco se contamine ou que o vírus diminua sua propagação. Porque isso geraria um sofrimento gigantesco na humanidade por causa da quantidade de doentes, mortos, dentre outros problemas. A definição correta de imunidade de grupo, não de rebanho, se baseia na barreira de proteção de 70% da população imunizada por vacina e não se infectando pelo vírus. Vamos analisar o que aconteceria se 70% da população se infectasse pelo vírus com uma letalidade de 0,7%. No mundo, teríamos mais de 37,7 milhões de mortes. 67,4% do número de mortes por ano. No Brasil, teríamos mais de 1 milhão de mortes. 76% do número de mortes por ano. Sem levar em consideração a multiplicação das mortes causadas pelo colapso do sistema de saúde e o caos socioeconômico causado por bilhões de pessoas doentes e milhões de pessoas mortas por Covid-19. Será catastrófico se a principal proposta de Bolsonaro e seus seguidores de 70% da população se infectar com o vírus acontecer, ou mesmo se houver um aumento descontrolado da disseminação do vírus. Estão morrendo de Covid-19 idosos que poderiam viver mais de 10 ou 20 anos, jovens que mesmo com comorbidades teriam toda a vida pela frente. Não é verdade que essas pessoas iriam morrer. Todas as vidas importam. Não é o isolamento social que para a economia, e sim o vírus. A economia já estava quebrada antes da pandemia. E sem o isolamento e o controle do vírus, as pessoas ficam doentes e não tem como trabalhar, quebrando a economia de uma forma ainda pior. A nós resta a decisão. Economia quebrada de forma coordenada, com isolamento social, testagem em massa e retomada mais rápida,
a economia quebrada, o caos instaurado, muitas mortes, inclusive de entes queridos, e com retomada mais lenta. Realmente, existem mortes evitáveis, que não param a economia, mas esse é um problema dos capitalistas, que não se preocupam com essas mortes desde que a economia esteja funcionando. Não vemos essas pessoas reclamando das mortes cotidianas quando a economia está funcionando. Muita gente realmente pode morrer de fome e com outros problemas indiretos do isolamento social e do vírus. Por isso, vários países, inclusive com economias menos desenvolvidas que a do Brasil, têm implementado medidas para conter as mortes por Covid-19 e para que as pessoas não morram de fome. Se o Brasil tivesse feito o isolamento corretamente, hoje poderíamos estar discutindo a reabertura, como os países que fizeram corretamente o isolamento em um período parecido. Para evitar as mortes diretas e indiretas, é necessário entender os riscos reais desse vírus, implementar medidas e ajudas na saúde e também socioeconômicas. Só assim poderemos diminuir os impactos dessa pandemia.